Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje vai ser aquela aula de pré-laboratório e aqui eu vou explicar o que a gente vai fazer no laboratório, no nosso primeiro laboratório de interrupção. Bom, primeiro laboratório de interrupção a gente vai usar um timer básico, o TIM6, e nesse TIM6 a gente vai fazer uma rotina de interrupção que ela vai executar em uma frequência de 10 kHz, que é uma frequência muito comum em controles em sistemas digitais. Então, essa rotina vai ficar num loop de 10 kHz. 10 kHz. Dentro desse loop, a gente vai fazer o GPIO alternar o estado dele. Então, entrou no loop, liga. Entrou no loop, desliga. Só que como é muito rápido essa frequência, dentro da interrupção a gente vai fazer uma contagem de variável e essa variável ela vai contar de 0 até 10.000 e só quando ela der 10.000, aí ela alterna o estado do GPIO. O que vai acontecer? O tempo de 10 kHz para 10.000, então vai dar 1 Hz, então 1 segundo. Então a gente consegue fazer o LED piscar no intervalo de 1 segundo. A gente vai usar essa variável aqui dentro da interrupção só para quem não tem o osciloscópio, para ver que realmente está funcionando a interrupção. E geralmente a gente faz isso também, de alternar o estado, para a gente conseguir ler com o osciloscópio ali a interrupção, para ver se está certinho 10 kHz na interrupção. Então é isso, a gente vai usar, como o TIM6 é um timer básico, ele não tem pino físico associado a ele, diferente dos timers de propósito geral e os avançados, que tem um pino. Lembra que a gente foi na função alternativa lá e até configurou o GPIO, né? Para utilizar o canal 1 do timer 5 e o canal 2 do timer 5. Então é isso. Então, como é que configura um basic timer, né? É bem simples configurar ele, não tem muito segredo. É basicamente os mesmos passos do que a gente viu no timer geral. Primeiro a gente habilita, né, o clock do barramento sempre. Então, o barramento dele é o mesmo do TIM 5. Então a gente pode habilitar o clock lá. Não vamos usar para scaler no barramento. No registrador de controle, ele é um pouquinho diferente. Você pode ver que ele tem menos recursos do que o outro, né? Esse aqui já não tem um modo de contagem. Ele só é contagem up count. Não tem como ser down count e nem center align, que é o up down. Então aquele dir que tinha no outro já nem tem aqui. A gente sempre desliga no começo o timer para configurar, depois no final liga. Esse registrador aqui, o DIS, ele no reset dele já vem configurado do jeito certo que a gente vai usar. Mas só para entender, quando ele está em zero, a gente consegue gerar os eventos de atualizações, que no microcontrolador a gente chama de UEV, Update Event, né? Então aquele evento que acontece aqui no estouro do timer, né? Então, contou, chegou no final, ele gera um evento de atualização. E aqui esse registrador de preload, já expliquei antes, né? Quando a gente modifica o registrador de auto-reload, a modificação só vai ser efetivada mesmo, entrar em vigor depois de um evento de update. Aqui é um pouquinho diferente. Lembra do TIM 5, que ele era 32 bits? Então a contagem máxima que a gente conseguia com ele era em torno de 4.000 vezes 10 a sexta, né? Era muito alto. Conseguia até 25,5 segundos, né? Aqui no TIM 6 já é diferente, ele é 2 elevado a 16, então a contagem máxima que a gente consegue é esse número aqui, 65.535. Para uma frequência de 170 MHz, que é quando a gente não está usando para scale, né, isso a gente consegue gerar no mínimo
2.594 Hz de frequência de interrupção, que equivale a esse tempo aqui, 385 microsegundos. Para o nosso caso, vai atender, porque a gente vai gerar um pouco mais, né, 10 kHz, 10.000 Hz, né? Então não precisamos de pré-scale. Então a fórmula é a seguinte, né? É a mesma fórmula de antes para output count. Se a gente isolar o RR aqui e colocar 10.000, que é a frequência de atualização que a gente deseja, o pré-scale é 0, então vai ficar 0 mais 1 vai dar 1 mesmo. Então o F-time é 170 MB, divide por 10.000, menos 1, vai dar 16.999, o valor do auto-reload, para a gente conseguir uma frequência aí de interrupção de 10 kHz. Aí tem um registrador que a gente habilita o evento da interrupção. Então, sem habilitar esse registrador aqui, que é esse campo aqui do bit, né? Update, interrupt, enable. Quando a gente deixar um nele, sempre que o timer gerar um evento de atualização, que é lá quando ele estoura o contador, ele vai gerar um evento. Que é, lembra daquela historinha do alarme para tomar o remédio? Então ele vai tocar o alarme. Então tem que ligar esse bit para as interrupções entrar em vigor. Aqui esse outro bit é para DMA, né, que é Direct, acesso direto à memória. Quando o periférico troca a memória manda as informações dele para um buffer, por exemplo, sem precisar da intervenção do CPU. Não vamos usar ele aqui. Então, lá no NV, que é aquela tabela que eu expliquei nas interrupções, né? O timer está associado junto com a interrupção do DAC1 e DAC3. Já expliquei isso também antes, né? Porque como o timer 6 e o DAC1 e 3 eles são baixa complexidade, eles juntam tudo numa linha só de interrupção para otimizar o desempenho do hardware. Ele então é a linha 54 da tabela, né? E a gente vai usar o conjunto de ferramentas CMSIS, em destaque essas duas funções aqui, que é a enable, que é habilitar a interrupção, que é habilitar aquela linha 54 da tabela do NVIC, e também setar a prioridade na tabela lá do NVIC. Né? Então a gente vai usar essas duas funções aqui. É o suficiente para a gente conseguir gerar a interrupção. E, por último, não menos importante, é limpar a flag de interrupção, que é desligar o alarme. Então, toda vez que a gente entrar na interrupção, a gente tem que limpar essa flag aqui, que é desligar o alarme. Se a gente não limpar, a interrupção pode não acontecer de novo, ficar no loop infinito, então tem que sempre limpar essa flag aqui. E com isso a gente termina a pré-aula. Vamos de fato agora fazer a programação desse laboratório na próxima aula.